Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é quando revisitamos nosso passado com Jesus que percebemos o tamanho da graça. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa mente, ela é transformada quando o Espírito Santo está perto de nós. Mas para que isso seja possível, é preciso que nós leiamos a palavra de Deus, porque dessa forma a minha fé ela começa a nascer, porque não tem como eu acreditar naquilo que eu não conheço. A palavra ela revela algo muito além, o pecado que está dentro de mim e o problema com os meus pensamentos e com a forma que eu sempre vivi. Todos nós nascemos na escuridão e assim permanecemos enquanto não temos um encontro com Jesus Cristo. Os nossos pensamentos, eles nos torturam, eles conduzem a nossa vida a um lugar onde não é bom. E é por isso que nós vivemos apenas buscando prazer e somos obcecados por algumas coisas. Cada um tem a sua própria tribulação e o seu inferno pessoal. Cada um é tentado e busca o prazer de uma forma diferente. E quando Jesus ele chega na nossa vida, tudo isso muda. E Deus, Ele não nos escolhe pela nossa capacidade. Ontem nós falamos disso, que nem sempre eram as pessoas mais capazes que iriam vencer, que iriam prosperar ou que iriam ter alguma coisa. E isso fica cada vez mais claro quando nós lemos a palavra de Deus. E talvez você esteja aí olhando a sua vida, pensando, poxa, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu já passei do tempo, as coisas não deram certo, minha vida é um conjunto de erro e eu já não sei mais o que eu vou fazer. Para o mundo, talvez, olhando dessa forma, você já não tenha mais utilidade, porque o mundo, ele é assim, é útil ou é inútil. Você tem alguma coisa que eu possa pegar de você? Então você é bom. Se eu não tenho mais nada, você é lixo. E eu sei que às vezes é duro a gente olhar e falar, poxa, mas eu sou um lixo? Eu sou um lixo. Se algo de bom eu faço, é graças a Deus e é quando o Espírito Santo está perto de mim. Se não, eu não vou fazer nada de bom. Esse é o ponto que a gente tem que entender. A dependência de Deus, ela é inegociável. Sempre que você fizer algo bom ou alguém te fizer algo bom sem interesse, foi Jesus que fez por você. De resto, é o diabo trabalhando na cabeça das pessoas. Mas será que Deus ele escolhe da mesma forma que o mundo escolhe? Será que os critérios de Deus são esses? Ou não? Ele vai escolher as pessoas que aparentemente são incapazes, para que as pessoas vejam, quando essas pessoas fizerem alguma coisa, elas entenderem que tem algo maior dentro dela, porque ela não é capaz de fazer isso. E é justamente assim que o Evangelho ele nasce, na necessidade, quando ninguém mais quer, quando nós somos desprezados, quando nós somos humilhados, é justamente atrás dessas pessoas que o Senhor está. E talvez seja essa a sua situação hoje, o fundo do poço. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 26 a 28, a palavra do Senhor ela diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar o sábio, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios. E por que ele começa na primeira carta já citando esse tipo de coisa? Porque era uma igreja feita de pessoas humildes, pessoas as quais não tinham nenhum poder, não tinham nenhuma fama, não tinha nada, mas
diferente de quem tinha essas coisas, eles tinham milagres, tinham sabedoria e tinham a transformação da vida deles. E esse é o convite que ele faz. Agora, meus irmãos, ele está falando com quem? Com as pessoas que podem entender o que ele diz. Nós nos tornamos um irmão na fé, porque nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo destino e nós nos tornamos uma família. Diferente da nossa família de sangue, nós nos tornamos uma família espiritual, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos dons vêm todos graças à presença do Espírito Santo e o Espírito Consolador que Jesus Cristo nos enviou. Então Paulo está dizendo, agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. E isso é o revisitar que eu sempre falo. É eu olhar a minha vida hoje, aos olhos de Cristo, e ver como eu cometi erros, como eu cometi pecados, como eu fiz coisas que hoje eu não faria, e o quanto de sofrimento existia porque os meus pensamentos estavam todos errados. Nós nascemos para sermos amados. E quando nós não sabemos que Deus é o amor e que é a presença do Espírito Santo que satisfaz essa vontade de ser amado, nós começamos a buscar pessoas e criamos uma dependência emocional, acreditando que a aprovação das pessoas, a atenção das pessoas, a companhia das pessoas, o toque das pessoas, elas vão poder tirar esse sentimento de vazio, esse sentimento de falta de espírito de dentro de nós, e elas não podem. Então, quando eu olho a minha vida hoje satisfeito, cheio da graça de Deus, se torna um tanto quanto ridícula o tanto que eu sofri, o tanto de coisa que eu fiz e como eu acreditei nas coisas erradas, o quanto eu coloquei as esperanças nas coisas erradas, o quanto eu esperava de coisas que não podiam dar nada. E é justamente essa ilusão que Deus ele quebra dentro da nossa cabeça, e nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos ser quebrados até o ponto que a nossa teimosia ela deixe de existir. Porque nós somos eternos teimosos. Nós queremos o mundo do nosso jeito, nós queremos calar aqueles que dizem algo diferente de nós. Lembra sempre, pessoas com o Espírito Santo, elas falam as mesmas coisas. Elas vivem em harmonia e em sintonia. Se um precisa sobrepor sobre o outro, se um precisa gritar, se um precisa se exaltar, humilhar, xingar, é porque essa pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo. Só que existe também uma grande diferença, porque o Evangelho às vezes ele parece duro demais, porque ele nos coloca no nosso lugar e nos faz crer que nós somos dependentes de Deus. Na nossa teimosia, Deus ele sempre vai nos corrigir. E Deus castiga e corrige a quem ele muito ama e a quem ele entende como filho. Então nós seremos corrigidos por Deus. Mas após a correção de Deus, nós viveremos na sua graça. E essa é a diferença, não é algo simplesmente que nós seremos punidos por um erro, mas a própria forma que Deus ele nos conduz, o próprio sentimento de sofrimento que nós temos pela vergonha das coisas que nós fizemos, vai corrigindo o nosso coração. Então ele fala, lembra lá atrás, como era a vida de vocês quando Deus os chamou? Eu posso falar por mim, eu sempre falo, né? Praticamente a mesma coisa, mas é para que outras pessoas que estejam sofrendo das mesmas coisas que eu sofri, elas possam encontrar na minha vida uma esperança que eu não sabia que existia. Quando Deus ele me encontrou, eu era uma pessoa a qual tinha depressão, não conseguia dormir à noite, tinha diversos tipos de problemas no estômago mesmo, de ficar doendo, sabe? Sempre ficava me incomodando. Não tinha um relacionamento com a minha família, não sabia o valor do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus irmãos. Não sabia o valor de nada, não sabia o valor das pessoas, não sabia o valor da minha própria vida. Era uma pessoa antissocial, que trabalhava à noite sozinho, eu não gostava de pessoas, não gostava. As únicas pessoas que eu encontrava eram os mesmos amigos que eu sempre tinha. Sempre foram as mesmas pessoas que a gente saía para beber e para fazer as coisas, e era só isso. Nada passava muito além disso.
relacionamentos, sempre muito conturbados, sempre, porque toda relação sem Deus, ela é destrutiva e não adianta. Eu era o próprio mal e eu reconheço isso, porque se eu falar que existisse bondade naquela época sem Deus estar junto, eu estaria pecando. E eu sei que não tinha nada de bom, a não ser momentos aos quais nós distraímos. Porque a vida ela é assim. Longe de Deus ela é só momentos. Momentos que passam e que a gente vive só comparando e sofrendo e carregando. E eu prefiro a graça e a glória de Deus que eu vivo hoje, do que a desgraça que eu vivia no passado. Não quer dizer que não existiram pessoas que tem, mas se não tiver Jesus, eu não quero. Eu rejeito. Rejeito tudo aquilo que Deus não está junto. E é assim que nós começamos a nos posicionar, a dizer, Senhor, eu entendi o recado, eu entendi o problema, eu não quero mais viver meio luz, meio escuridão, meio isso, meio aquilo. O menos pior não é bom. Eu quero algo que seja integral, algo que seja verdadeiro. Então a gente olha lá atrás, para pensar na tua vida. Talvez este seja o seu primeiro devocional. Você está ouvindo de uma pessoa que saiu de uma situação totalmente desfavorável. E existem outros testemunhos por aí de diversas pessoas que encontraram a Jesus. Não encontraram a igreja. Eu encontrei a Cristo. Através da palavra de Deus. E é por isso que eu falo todo dia, leia a palavra de Deus para você encontrar o teu pecado, para você poder se arrepender, para sua mente ser transformada. Depois daí ninguém mais te segura. Porque é todo dia, dentro da tua casa, com a tua vida, você vai louvar e glorificar o Senhor. E a gente continua. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios. Eu não tinha sabedoria nenhuma. Não tinha compreensão nenhuma. Tinha sim, talvez inteligência. Mas sabedoria não. Sabedoria nenhuma. E o que é sabedoria? É a capacidade de entender os próprios sentimentos. Porque se eu não entendo o que eu sinto, eu continuo dependente das coisas. Eu continuo buscando. É aquele sentimento de busca, de ansiedade. Aquele sentimento que alguma coisa precisa acontecer, que alguém precisa chegar. Mesmo você estando com alguém, parece que precisa alguém chegar, precisa alguma coisa acontecer. Isso é verdade, precisa. Só que não é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é isso que a gente não entende. Quando a gente está morto espiritualmente, quando a gente não conhece a palavra de Deus e não consegue reconhecer que existe luz, que os meus olhos, para eles poderem ver, eles precisam da luz, esse sentimento ele começa também a passar. Então, nós não éramos sábios. Não éramos sábios ou poderosos. Nós também não tínhamos poder. Nós não podíamos fazer nada. Essa é a questão. O poder aqui pode ser interpretado de diversas formas, mas eu prefiro olhar como não poder fazer nada. Porque às vezes nós podemos ter dinheiro, podemos ter um nome, podemos ter isso, podemos ter aquilo, mas nós não podemos nada. Se eu sou dependente de sair, ter que beber, de buscar pessoas, de buscar prazer, e o tempo inteiro só isso, eu não posso nada, eu sou um escravo. O que a gente chama de liberdade, segundo o mundo, eu sou livre para poder o que fizer. Segundo os olhos de Deus, isso é escravidão. Porque se você não pode deitar e dormir, se você não pode sair e não beber, se você não consegue controlar nem o que você come, cara, você coloca as coisas na sua boca. Você não pode controlar um cigarro. O cigarro não pula na boca de ninguém e fala, me fume, me fume, me fume. Ele não faz isso. Você vai lá. Por quê? Porque o teu pensamento, alguma coisa te incomoda a tal ponto que quando você vê, você já fez. Então aqui nós notamos que quando o problema está nos nossos pensamentos, fatalmente a causa ela é espiritual, porque quem controla os nossos pensamentos são os espíritos que estão perto de nós. Por isso que na oração você já se acalma, porque você chama o Espírito Santo para perto de você. E quando você começa a buscar os seus interesses e esquece de Deus, o diabo vem para perto de você. E aí ele coloca diversos pensamentos aos quais os teus sentimentos eles se tornam incontroláveis. Eu sei que às vezes é difícil aceitar, parece uma maluquice, parece uma loucura, mas se você passar pela experiência de começar a ler a Bíblia na tua casa todos os dias, você vai começar em Mateus, tá bom? Mateus, Novo Testamento, que você precisa ouvir as palavras de Jesus Cristo. Você vai começar a notar que as coisas elas vão começar a mudar dentro de você, principalmente os teus sentimentos. Faz a experiência disso.
de começar a ler a palavra de Deus e veja se não vai mudar o poder que você tem dentro de você. Ou éramos de famílias importantes. Então Deus está dizendo, olha, quando Deus o chamou, Deus o escolheu, você não era ninguém. Você não tinha sabedoria, você não era poderoso e você não era de família importante. Então beleza, ele escolheu uma pessoa ali, um afegão médio ali, do baixo clero. Não era ninguém, é o Zé Droguinha, é o pegador, é o Zé da Pedrada, é isso, é a pessoa que já destruiu toda a vida, é isso, só vai vir gente que é a escória do mundo. Aquilo que o mundo rejeitou, Deus vai trazer para a tropa. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Só vai escolher gente louca. Cada pessoa que eu vou evangelizar, eu encontro outro Gabriel pela frente. Só gente maluca. Só tem gente maluca. E é justamente quando Deus ele doma a mente de uma pessoa dessa que ele mostra que o Espírito Santo tem poder. Porque os psicólogos não conseguiram, os remédios não conseguiram, a bebida não conseguiu, a droga não conseguiu, nada conseguiu parar o imparável. Deus ele vai lá e põe um pare ali. Ele fala, para, aqui não. Na minha presença, o que é tribulação vai se tornar mansidão. O que era ódio vai se tornar amor. A tua tristeza vai tornar alegria. O que era descontrole vai se tornar autocontrole. O que era o orgulho vai se tornar humildade. Então Deus ele dá um cavalinho de pau na nossa cabeça. E tudo que nós sentimos, ele muda. E o mundo olha pra gente e fala, não é possível. Essa pessoa falando de Jesus, esse cara tem a vida toda torta. Que nem o povo julga, né? Ai, vai virar o velocímetro agora? Tá com não sei quanto de quilometragem? Meu, pensa o que você quiser. Sabe qual que é a diferença entre nós dois? Que eu fui escolhido por Deus e você não. Porque eu não tinha virtude nenhuma. Deus, ninguém ia olhar pra mim e falar, não, ele tinha capacidade. Eu não tinha. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Lembra da passagem? Não são os melhores corredores que ganham as corridas? Tá explicado por quê? Porque quando aquela pessoa vencer, os outros vão olhar e falar, foi Deus. Foi Deus que fez. Só que essa pessoa, ela tá lá amando de Deus. Ela não tá lá buscando a própria glória. É diferente o contexto das coisas. Eu não tô lá porque as pessoas me disseram para ir. Eu tô lá porque Deus me colocou dentro daquele lugar, para que as outras pessoas elas olhem para mim e não entendam o que está acontecendo. Como que esse fez o que nós não fizemos? Para mim é um orgulho. Um orgulho, se eu posso me orgulhar de alguma coisa das coisas que Deus faz na minha vida, é a gente poder ter uma página no Facebook e responder versículo para as pessoas. Ter um engajamento que você olha outras pessoas, elas não têm. E nós não somos ninguém. Nós não representamos uma instituição, nós somos ninguém. Nós somos pessoas que fomos chamados por Deus. Todos problemáticos. Somos uma gangue de problemáticos que Deus escolheu para ser seus servos, para anunciar a mensagem de Deus, para que o poder de Cristo pudesse ser anunciado pela nossa vida. Porque nós temos um testemunho. Nós éramos aquilo que o mundo achava fraco. Mas é quando eu sou fraco que Cristo me faz forte. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Nós somos os escolhidos de Deus. E nós estamos aqui para mostrar o que realmente é importante. Realmente. Nós fazemos da forma mais simples possível, porque mandar um áudio nos tempos de hoje, onde todo mundo quer ficar se entretendo, né? Uma palavra de Deus, uma Bíblia que não tem nem figurinha, não tem imagem, não tem uma foto, não tem nada. Nós ouvimos músicas, teoricamente, do underground, né? Indies, né? Alternativas, porque não toca em lugar nenhum, não faz nada, são nossas. Então a gente vive num mundo totalmente separado por Deus, chamados por Deus. E Deus, ele nos escolheu. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Nós éramos desprezados e louvado seja o Senhor, porque Ele viu em nós aquilo que ninguém mais viu. Aquilo que acha humilde, e realmente nós temos humildade de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. E o mundo diz que não tem valor. Realmente, para o mundo nós não temos valor pela forma que nós vivemos e pelas coisas que nós gostamos. Mas para Deus nós somos estimados. E sabe por que Deus faz isso? Você encontrar a resposta no versículo 29. Para que ninguém
possa se orgulhar diante de Deus, para que ninguém possa falar, olha o que eu fiz por Deus. Não, nós dizemos, olha o que Deus fez por mim. Olha o que Deus fez por mim, porque Deus ele não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus. Se a gente continue lá, 2 Coríntios 5, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, quem está conversando conosco, Paulo, e essa já é a segunda carta que ele está mandando. E se você ler as duas cartas, você vai perceber que existia uma terceira, que ela deve ter sido perdida porque não existe na Bíblia, e eu nunca vi em lugar nenhum. Tá? Então a gente sabe que Paulo ele tentava colocar aquelas pessoas dentro do trilho, entendendo os pensamentos, entendendo os sentimentos, entendendo o comportamento e agindo mediante aquilo que o Espírito Santo colocava, porque nós temos que fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Por isso, daqui em diante. Então, de novo, tem uma linhazinha no chão, aonde no passado se fazia de um jeito, aqui para frente nós vamos fazer de outro. Então, sempre que nós fazemos algo que era igual no passado, isso nos incomoda e nós pedimos perdão para Deus pelas coisas que nós fizemos, pela forma que nós pensamos, pelas coisas que nós falamos. Isso nos incomoda, e sempre que Deus incomoda, nós pedimos perdão e desfazemos o mal que nós fizemos. Não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. O que ele está falando aqui? Que eu já não olho mais as pessoas da forma que eu olhava antes. Se eu tenho sabedoria hoje, se eu entendo que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre Jesus, o Espírito Santo e o resto da capetaiada que tem de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Tá? Então é um contra todos. Quando eu olho hoje as pessoas, eu já não julgo as pessoas, porque se a gente vai lá em Efésios, Deus fala assim, não é contra a carne ou contra sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos, beleza. Então eu sei que hoje, a mente das pessoas, ou ela está governada por Jesus Cristo, como é o nosso caso, ou as pessoas estão com a mente governada pelo diabo. Todos nós de fábricas viemos com a mente controlada pelo diabo. Não importa se seja bebezinho, criança, velho, não tem problema. Tá com o diabo. Porque se fosse assim, se o pecado não fosse problema, se ele não estivesse no mundo, não tinha Jesus, não tinha Bíblia, não tinha salvação, todo mundo pensava certinho, ninguém estava triste, ninguém tinha depressão, ninguém tinha vontade de tirar a própria vida, ninguém estava bebendo, ninguém estava se prostituindo, ninguém estava fazendo nada. Tava todo mundo legal. Mas não tá, o mundo é um caos. Você pode olhar que o mundo ele é caótico. Então não dá para você olhar e querer... Talvez você faça isso para não se sentir tão culpado. Cara, é melhor se sentir culpado e Deus poder te libertar do que você ficar aí nessa ilusão de que alguma coisa tem e vai morrer louco, tá? Então, assim, nós não julgamos mais com regras humanas. Então, quando eu vejo as pessoas, quando eu escuto as palavras, porque a boca fala do que o coração tá cheio, quando eu revisito os lugares, quando eu entendo a história das pessoas, quando eu entendo a motivação das pessoas, quando eu tiro o interesse de eu querer receber algo, entendeu? As minhas expectativas e começo a entender o mundo, eu já não julgo mais as pessoas da mesma forma, mas eu olho o quanto falta Jesus nessas pessoas. Então nós começamos, ao invés de julgar, a tentar entender aonde nós podemos ajudar a trazer Jesus para perto dessa pessoa. Esse é o ponto. A chave ela vira nesse sentido. E se antes de nós termos tornados cristãos, então olha que teve uma conversão. Eu me tornei um cristão. E o que é ser um cristão? É ter a mente controlada por Cristo. Tá entendendo? Então pensa se as coisas que você faz, Jesus faria.
Será que Jesus ele ficaria ali chipando, fritando o celular, vendo vídeo de TikTok, vendo vídeo de não sei o quê, Será que Jesus estaria vendo essas coisas? Com certeza, quando você está ali louvando, adorando, lendo a Bíblia, Jesus está com você, mas a partir do momento que você só quer dar risada, só quer se divertir, tirar sarro dos outros e não sei o quê, e é brincadeirinha, cara, Jesus ele saiu de perto. Aí não sabe por que é tentado. Eu sou tentado, claro. O tempo inteiro rodando feed, vendo mulher, vendo bunda, vendo cara, vendo viagem, vendo coisa, dinheiro, é fama, é não sei o que, invejando. Como que você quer? Você só alimenta o pior de você? Então assim, para de alimentar essas coisas para você ver se isso não some de dentro de você. No lugar disso, coloca Jesus para governar. Se torna um cristão realmente. Deixa a tua mente ser. Então, e se antes de nós termos nos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas. Então olha como existe um paradoxo aqui. Antes eu julgava Deus pelas regras humanas e julgava as pessoas pelas regras humanas. Agora que eu sou espiritual, as coisas elas mudaram. Então é mais fácil eu ter misericórdia dos outros, porque Deus teve misericórdia de mim. É mais fácil eu perdoar os outros, porque Deus me perdoou. É mais fácil eu amar os outros, porque Deus me deu o amor que eu não tinha para dar para as pessoas. É mais fácil eu falar com sabedoria para as pessoas, porque Deus me deu a sabedoria. Então mudou totalmente a minha forma de fazer. Então eu já não julgo mais a Cristo como eu julgava. E quando eu falo que eu era ateu, eu julgava Jesus pela minha própria capacidade ou incapacidade. Tá entendendo? E hoje eu não consigo mais olhar isso. Também não consigo olhar a pessoa que faz a mesma coisa que eu fazia e julgar ela. Porque eu entendo a razão que ela faz aquilo. Só que eu entendo também o sofrimento e o custo espiritual que tem se assumir uma posição. Só que para mim a vantagem em ser isso é uma só. Que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus como ele realmente é. E não como a doutrina me vende ele. Porque é mais difícil eu quebrar a doutrina dentro da pessoa, porque ela acha que conhece a Jesus. Mas não tem o sentimento de Cristo, não tem a mente controlada por Cristo, faz o que todo mundo que não conhece Cristo faz. Faz as mesmas coisas que eu fazia quando eu não acreditava em Deus e não compra. Esse comportamento ele não cessa. Por quê? Porque a mente não foi mudada. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, porque a minha mente é controlada por Jesus. Eu ressignifiquei a minha vida, o julgamento que eu fazia antigamente, a carga emocional que eu colocava sobre essas pessoas, as expectativas, tudo isso mudou, isso já não tem mais. Então como que eu posso ser a mesma pessoa? Não, é uma nova pessoa. É uma nova, porque Cristo, quando ele chega, acabou. O corpo é o mesmo. É o mesmo. Aquela pessoa que fez tudo aquilo do passado é a mesma, mas a mente não é mais a mesma. O sentimento não é mais o mesmo. As palavras não são mais as mesmas. Os pensamentos não são mais os mesmos. As vontades não são mais as mesmas. Então, assim, aquela roupa que você gostava, cara, você vai colocar e você fala, não quero mais isso, não quero mais ficar expondo meu corpo. Não quero mais ficar me vestindo essas coisas, não quero mais anel, não quero mais corrente. Isso não quer dizer que você não possa se maquiar, se sentir bonita, gostar, mas você não faz mais aquilo para chamar a atenção, porque a beleza está nas palavras, a beleza está nas atitudes. Existe uma diferença nisso. Existe uma grande diferença nisso. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então em Jesus tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você não aguenta mais a tua vida, você não aguenta mais o teu sentimento, não aguenta mais. Você não tem que buscar Deus porque você precisa de prosperidade, de bênção. Você tem que buscar Deus porque você precisa de uma transformação. E é uma transformação completa da tua mente, do teu coração, do teu caráter. O que você fez você não vai poder mudar. O que aconteceu não muda mais, mas é daqui pra frente. Sabe? É daqui pra frente. E é engraçado porque parece que as pessoas estão sozinhas querendo ter alguém. Só que quando a gente tem a mente controlada por Cristo, não é qualquer pessoa que serve. Você quer uma outra pessoa que tem a mente controlada por Cristo também. É o mínimo. Isso é o mínimo que a gente espera. Pessoas que tenham a mente controlada, porque senão não vai dar certo. Senão vai ter filho, vai se divorciar, vai fazer as coisas e vira aquela loucura. E é briga, e é discussão, e é não sei o quê. Vocês são tudo doido. Se você acha que porque você é pai e cuidou do teu filho, vamos julgar pelo modo espiritual? Ensinou Jesus para criança?
Ah, não ensinou? Então prepara para você ter um filho ingrato. Para você ler a palavra, Deus ele fala para você castigar o menino com a vara enquanto ele é pequeno. Porque se ele crescer, ele vai te envergonhar. Mas melhor ainda, você ensinar a palavra, né? Melhor ainda, você ser o exemplo dentro de casa. Melhor ainda, ele poder ver isso entre o pai e a mãe. O momento de ler a palavra de Deus, sempre um louvor tocando e coisa. Isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então nós nos tornamos amigos de Deus porque a nossa mente agora está controlada por quem? Pelo Espírito Santo. Deus vai olhar e falar, esse é um filho meu, pode usar dessa pessoa para fazer o bem, porque ele respeita, ele é um servo. E Deus nos deu a tarefa. Então tá, minha mente se tornou controlada por Cristo para quê? Para fazer com que os outros também sejam amigos dele. Ah, e o que é isso? Evangelizar. Você vê que a gente evangeliza por quê? Porque a nossa mente, por estar controlada por Cristo, ele faz com que outras pessoas também possam ser amigas dele. Então olha a diferença quando nós revisitamos o nosso passado, quando nós olhamos que Jesus mudou totalmente a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa maneira de viver. Aí nós percebemos o tamanho da graça e da mudança, quando nós começamos a ajudar outras pessoas a enfrentar os mesmos problemas que nós tínhamos. Aí sim, cada vez mais a nossa fé se torna evidente, e o quanto Jesus ele nos escolheu, e o quanto nós recebemos de graça a misericórdia de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Ele possa tocar o teu coração. Sempre que você sentir que os teus pensamentos ou os teus sentimentos estão conturbados, ore, leia a palavra de Deus, escute os louvores, comente sobre o que Deus tem feito na sua vida com outras pessoas, fale sobre o devocional, se alguém te manda, se alguém partilha. Quanto mais nós falamos de Jesus, mais nós confessamos os nossos pecados, mas nós estamos confessando para nós mesmos, nós estamos admitindo. E cada vez que nós fazemos isso, uma parte de nós ela é curada. E aquilo que machucava, já não machuca mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.